Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Tem muitas pessoas precisando se arrepender de seus pecados e enxergar a verdade sobre a sua vida espiritual. Muitos até dizem que não precisam de mais nada, que já estão satisfeitos com sua vida. Mas vejam o que foi dito em Apocalipse pelo próprio Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos do 17 ao 19. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Tem pessoas que brincam e não levam a sério as coisas de Deus. Vivem brincando com as coisas de Deus. Pessoas que zombam das Escrituras e que estão sendo lançadas no inferno por não acreditar que a palavra é a verdade. Jesus dá conselhos para essas pessoas. Ele diz: recomendo que comprem de mim ouro puro. Jesus está falando que a palavra dele é como ouro puro, uma coisa preciosa, pois há tanta riqueza na sua palavra que nenhum dinheiro poderia pagar ela. Ele também diz: comprem roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez. Aqui o Senhor Jesus faz uma referência ao pecado de Adão e Eva, que quando pecaram, viram sua nudez e tentaram se esconder de Deus. A verdade é que ninguém pode se esconder de Deus, mas as roupas brancas são as vestes daqueles que se arrependem de verdade e são limpos e purificados pelo sangue de Jesus. Na mensagem de hoje, Deus vai nos falar diferente sobre pecado e arrependimento. Arrependimento é algo que nem todos conseguem ter das coisas erradas que fazem. Tem muitas pessoas que agem falsamente, agem erradamente, vivem uma vida cheia de erros e não conseguem admitir que precisam mudar isso. Tem pessoas que não conseguem. Jesus uma vez viu um publicano chamado Levi e disse: segue-me. Esse homem era um cobrador de impostos, ou seja, ele cobrava das pessoas seus impostos, e eles eram homens que tinham uma condição financeira melhor. Levi fez um banquete para Jesus, e os fariseus, logo que viram isso, questionaram Jesus, dizendo: por que você está comendo com os publicanos e pecadores? Mas vejam e prestem atenção na resposta de Jesus para eles. Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já repararam como é difícil fazer pessoas que não conhecem Jesus ou a sua palavra ouvir uma mensagem bíblica? É difícil, não é verdade? As pessoas têm dificuldade para se arrepender dos seus pecados. Isso é um fato. Principalmente quando ela nasce em um berço esplêndido. Nunca se esforçou para conseguir nada. Já nasceu tendo uma família rica. Essa criança, se não for ensinada por seus pais a andar nos caminhos do Senhor, ela dificilmente vai reconhecer que tudo que ela tem foi Deus que deu aos seus pais e depois deu a ela. Pessoas assim acham que seu dinheiro é o seu Deus. Jesus disse: eu não vim para os que estão sãos, mas para os enfermos. Então aqui Jesus trata o pecado como uma enfermidade. Deus trata o pecado das pessoas como uma doença.
Se você ainda não se arrependeu de seus pecados, você está doente. Você está doente para Deus e você precisa ser curado da sua doença. O pior, quando a pessoa se arrepende, Deus sara ela das suas enfermidades, ou seja, dos seus pecados, e depois ela volta a querer ficar doente. Aí você deve estar pensando, mas por que Deus trata o pecado como uma enfermidade? Então quer dizer que eu estou doente se eu ainda não aceitei Jesus? Vamos fazer uma comparação entre o pecado e uma enfermidade. Todo pecado traz consequências, assim como a enfermidade traz consequências para o seu corpo. Vamos fazer uma comparação sobre a lepra, que era uma doença da época. A lepra, às vezes, demora muito para se manifestar no corpo da pessoa. Às vezes, demora para aparecer as chagas. O pecado também é assim. Às vezes, demora a ficar visível na vida de uma pessoa. A lepra era uma doença contagiosa, assim como o pecado, que contamina também. Dentre os tipos de lepra da época, havia uma comum em que a pele lustrava, ou seja, brilhava. Isso era o primeiro sinal de que a doença se manifestaria em seguida. Da mesma maneira, o pecado. À primeira vista, nunca parece feio, mas se apresenta bonito para iludir. Em seguida, o local começa a inchar, crescer ou avolumar. Da mesma maneira, o pecado nunca se contenta com pouco, sempre quer mais e vai se alastrando de pouco em pouco. Com o progredir da doença, a pessoa não sente dor alguma e até hoje uma forma de diagnosticar é aproximar ao fogo para saber se está com lepra e se não sentir nada é porque está. Da mesma forma, o pecado tira a sensibilidade da pessoa contra o mal. Às vezes a pessoa está queimando no pecado e não percebe. Perceberam como a doença e o pecado se parecem? A lepra e o pecado. Então, por isso Deus trata o pecado como se fosse uma enfermidade. Deus enviou a cura. Ele enviou Jesus Cristo. Mas muitos não querem se arrepender e ficar livre de suas enfermidades. Se você quer ficar livre da sua maior enfermidade, você tem que estar nos caminhos de Deus. Só Ele pode te livrar da morte eterna. O salário do pecado é a morte, e somente quem vive nele e não quer se livrar dele irá colher do fruto que está plantando. Tudo que está na palavra é a verdade. Então, se você acredita em Deus, deveria acreditar em sua verdade. Jesus veio para curar os enfermos, e todos, sem exceção, enquanto não deixam Jesus entrar em suas vidas, continuam doentes. Você quer ser curado? Deixe Jesus entrar verdadeiramente em sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom ouvir a sua palavra. Como é bom aprender de ti. Hoje o Senhor nos mostrou que o pecado é como uma doença para o Senhor. Que todos aqueles que não conheceram Jesus e não reconhecem Jesus como seu Filho ainda estão doentes e precisam ser curados. Que essas pessoas que ouviram essa mensagem possam reconhecer que ainda precisam se arrepender. Pessoas que ainda continuam vivendo uma vida pecaminosa e não se arrependeram dos seus pecados. E essas pessoas precisam olhar para ti. Precisam reconhecer que somente o Senhor é Deus. Pai, peça ao Senhor, toca no coração dessas pessoas que não te conhecem, que estão nesse momento agora ouvindo essa mensagem e precisam reconhecer que elas estão doentes e que essa doença é o pecado. Que elas possam agora se arrepender, pedir perdão ao Senhor e o Senhor receba esse perdão delas. E que elas possam, a partir de hoje, começar a andar nos seus caminhos. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquela pessoa que você acha que está vivendo uma vida pecaminosa e precisa se arrepender. Não fique com medo de mandar essa mensagem para essa pessoa. Essa pessoa está precisando, às vezes, ouvir uma palavra para ela poder acordar. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.